2024 vai ser um ano que nós podemos acreditar que o país pode melhorar? Bom dia. Bom dia Marquinhos, bom dia Carmen, bom dia Benhur, bom dia Madureira, bom dia a todos vocês que nos escutam aí, nos prestigiando com a audiência. Eu não me canso de falar que eu sou fã dessa rádio aqui e para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui, sempre uma honra muito grande estar aqui, e nós temos sempre no governo Lula uma excelente notícia, que hoje é um dia muito melhor do que amanhã. Então 2025 vai ser catastrófico, ele vai destruir a economia, só que eu tenho uma notícia excelente para dar, porque essa tentativa de achincalhamento do trabalhador informal foi frustrada por conta da força do povo, principalmente nas redes sociais. Então eu já posso dizer com alegria que já é impeachment na Austrália. Nós vamos tirar o ébrio ladrão da presidência da República o mais rápido possível. Eu, tirando as brincadeiras de lado, eu acredito firmemente que é viável o impeachment esse ano, porque a derrocada que eles estão fazendo na economia está pior do que o cenário pandêmico de guerra. Mas algo que eu acho fundamental a gente trazer à baila é o seguinte: qual é a fake news do vídeo do Nicolas? Que o establishment está dizendo que tem, que a imprensa está dizendo que tem. Não tem fake news. Ele começa o vídeo falando: olha, não se trata de taxação do PIX, se trata de controle da Receita Federal, que pode gerar uma auditoria. O mais interessante é o seguinte, meu, você é constitucionalista, você sabe. Você é advogado, você sabe. Se você tem alguma inconsistência, vamos supor, você emprestou seu cartão de crédito para sua mãe, como eu já fiz, da Riachuelo, para comprar enxoval, então você começa a receber esse dinheiro. E aí a Receita vai pedir para que você prove. Você não tem uma declaração de que emprestou dinheiro para sua mãe. Você não tem uma declaração, aí você vai pegar e vai justificar isso aí. E o auditor da Receita, o funcionário público que vai analisar esse seu recurso administrativo, ele tem discricionariedade para dizer se aquilo vale ou não. Então você imagina o cidadão que movimentou R$5.000, que é uma pessoa simples, que não tem formação tributária, que não é um advogado, tendo que fazer um recurso administrativo porque emprestou o cartão da Riachuelo para a mãe. Isso é um absurdo. Isso é o fim da picada. Aí você fala isso, você externaliza isso. Fake news, fake news. Então a fake news no Brasil não é a mentira, é a verdade inconveniente. E o que fizeram foi uma verdade inconveniente. Aí o pessoal fala: não, mas já é assim. Ou então por que fizeram? Se já é, por que fizeram? Então eles tratam a população brasileira como um bando de imbecil. É certo que existe uma galera que votou na picanha, que votou na cervejinha, mas a maioria do cidadão brasileiro não votou no Lula. Pega os números da eleição, quem não votou no Bolsonaro somado à abstenção dá muito mais do que quem votou no Lula. Então, nós não somos o país que vota na picanha. Infelizmente, a mentira da picanha ganhou, mas nós vamos resolver isso aqui esse ano, se Deus quiser, vamos tirar esse cara. Agora, um recorte muito importante, e faço isso com todo respeito, meu, porque e falo isso para um colega advogado constitucionalista. Falar em regulamentação de rede social é um absurdo, principalmente num país que viveu uma ditadura. Eu não nego a ditadura militar. Foi um absurdo você ser perseguido por inquéritos infindáveis porque você criticava o governo, e nós estamos vivendo isso hoje. Olha os inquéritos do Alexandre de Moraes, não tem fato, não tem materialidade, o troço se estende por anos a fio, prendendo as pessoas do escambau, e se fala em podar o discurso. Como é que você combate a mentira, Benhor? Falando a verdade, não é cerceando a voz das pessoas, não é regulamentando as redes. Olha a força que mas tem a nem rede tudo social. Na rede é verdadeiro, deputado. Graças a Deus, a mentira existe no mundo, e agora eu vou catar um silver tape e ficar colocando na boca de todo mundo porque a pessoa supostamente deputado, mentiu. Fora da rede, a gente pode... Fora da rede, por exemplo, o que eu falo aqui, eu sou responsabilizado. Na rede, o senhor acha que a pessoa não pode ser responsabilizada? Essa é a tua ideia de... Não, eu acho que a pessoa tem direito de falar o que ela quiser e responda por isso. Já existem remédios jurídicos para responder por isso. Por exemplo, tem um radialista aqui em Campo Grande, eu vou até falar o nome dele, porque eu tenho uma estima por ele, eu achei ele fofinho, é um senhorzinho, eu achei ele bem divertido, acho engraçado, eu não levo ele a sério, porque eu acho que mais um personagem que é o Sérgio Cruz, ele deu uma declaração dizendo que eu destinei 1 milhão para uma ONG fantasma. Aí eu olhei, porque eu sou muito criterioso em que eu destino as minhas emendas, tanto que as minhas emendas, você pode olhar, elas estão todas espalhadas em todos os municípios, então nem se eu quisesse fazer um esquema não dá, porque é tudo picotado, é tudo espalhado. E aí eu falei, pô, mas 1 milhão foi para quem? Foi para a Funpema em Dourados, que faz um trabalho de reconstrução de vista e tal, não sei o quê, e foi para um projeto cultural Heróis do Brasil, de uma instituição muito conceituada de construção de cultura lá de São Paulo, que fui eu, Eduardo Bolsonaro, toda a direita
destinou emendas para poder construir esse documentário. Afinal de contas, não é só macaquinhos e bunda de fora que é cultura. A história do Brasil é cultura, e a gente pegou e destinou. Eu destinei 1 milhão para isso, o Eduardo Bolsonaro 1,5 milhão, então não sei o quê. Ele falou que era uma ONG fantasma, não citou o que quer, e ainda diz que o Flávio Dino estava com medo das ameaças porque eu sou o líder miliciano da bancada da bala. Cara, não tem como levar isso a sério. Só que o cara me acusou de crime, me esculachou. Isso é ofensa. Isso é ofensa, ele me xinga o tempo todo. Mas eu acho engraçado, acho bonitinho, porque é um senhorzinho. O que eu vou fazer? Não fiz até agora porque eu estou sendo, na verdade, até leniente. Talvez porque eu tenho uma simpatia por ele. Mas o direito me dá a possibilidade de pedir danos morais, de buscar responsabilidade criminal. Por exemplo, tem um sujeito que eu sempre tratei com muita educação, sempre prestigiei quando encontrei, que é o Fernando Soares. Ele repercutiu isso na coluna dele, que vai vendo, o deputado Marcos Polon, não sei o que, foi acusado pelo Sérgio Cruz, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma porque está citando alguém que falou alguma coisa. Não, ele tem responsabilidade penal, ele tem responsabilidade civil, e esse ano eu estou pensando, sinceramente, em começar a buscar essa reparação. Por exemplo, quando a Michele Bolsonaro escolheu pessoalmente a minha esposa para ser presidente do PL Mulher, por conta da amizade que a minha esposa tinha com a vice-presidente do PL Mulher, que é a Mária Barros, a imprensa daqui do Mato Grosso do Sul falou que fui eu que coloquei. E não foi tanto, que foram meses depois que eu era presidente do partido que ela foi escolhida pela Michele. Falavam que eu tinha dado um salário de 40 mil do fundo partidário para minha esposa, que eu nomeei meu irmão presidente do PL Campo Grande. Se você entrar no site do TRE, você vai ver que não tem isso aí, em momento nenhum, e que ele também ganhava 40 mil. E o mais interessante é o seguinte: sempre quando falam alguma coisa a meu respeito, eles pegam os recortes dessas reportagens que são mentira, isso é mentira, e colocam. E eu não quero calar a imprensa. Eu não faço um movimento, vamos regulamentar a mídia sul-mato-grossense, vamos ver o que está acontecendo. Não, fala o que quiser. O direito já impõe medidas para você poder limitar isso aí. Então, só para eu fechar, bem, é o seguinte: eu acho que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, resguardada a responsabilidade. Sobre isso, pode ser? Sim. Só para fechar. Como não? Tem que ser absoluta, e você já tem remédios para poder buscar isso aí. A internet, diferente do que o pessoal pensa, deixa mais rastro do que o mundo físico, o mundo real. Mas o senhor não acha, e aí que bom que o senhor citou alguns episódios, sem entrar no mérito, né, mas nenhum fez menção ao tribunal, porque no tribunal a gente debate ideias, não pessoas, né? Mas deixa eu dizer para o senhor o seguinte: o senhor não acha que essa visão... Por isso que eu amo vocês. O senhor não acha que essa visão que o senhor tem de liberdade de expressão é uma visão norte-americana? Por exemplo, os americanos têm uma visão, mas o Brasil tem uma outra. O Brasil tem jurisprudência, não só o Brasil e a Europa, em relação à liberdade de expressão, que não é como os Estados Unidos. Essa visão do senhor não dialoga mais com a cultura americana que a cultura brasileira, que já que no Brasil, só cito um exemplo, já que o senhor também é da área do direito, aquele julgamento daquele editor gaúcho, que ele negou o Holocausto, isso aqui, e ele acabou sendo condenado porque ele acabou prevalecendo a tese que era racismo, não era liberdade de expressão. O senhor acha que a liberdade de expressão no Brasil tem outros contornos que não batem com as ideias que o senhor defende, por exemplo? Sim, e acho que nós temos que mudar isso aí, está errado. A primeira liberdade, a liberdade das liberdades, é a liberdade de falar. Se eu não puder denunciar o que está errado, como é que eu vou mudar o que está errado? E como que eu combato a mentira, Benhor? Não é cerceando a voz das pessoas, é assegurando a liberdade para eu desmentir. Igual, eu vim hoje na rádio aqui e citei alguns dos episódios que o sistema de imprensa sul-mato-grossense cria de mentiras ao meu respeito. Por quê? Porque eu não compactuo com algumas coisas. Vocês sabem, vocês me conhecem, né, daqui. Enfim... mas eu poderia muito bem estar falando: temos que regulamentar a imprensa, eu vou propor um projeto de lei para regulamentar a imprensa, para responsabilizar o jornalista, o editor, temos que ter penas severas, blá, 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 blá. Não, fala o que quiser. Se ele falou, agora, responda pelo que você falou. Simples assim. Nos Estados Unidos, ao contrário do que as pessoas pensam, que você pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, não é assim. Lá, se você manifestar uma opinião com o dolo de prejudicar a pessoa, que é o que fizeram comigo nessas matérias que eu citei para vocês, porque isso aí tem método, não é à toa. Eles fazem tipo uma novelinha: primeiro põe a notícia, depois dá uma apimentada, e os outros replicam, e assim vai. E vão distorcendo o que você fez. E várias vezes eles fazem isso comigo aqui. Então tem método. Lá, se você fizer isso, você responde com indenizações pesadíssimas. Nos Estados Unidos, se você mentir no tribunal, você está cometendo crime. Aqui você vai preso, mentir. aqui pode, entendeu? Então, essa coisa do, mas aqui é diferente, aqui é o bunda lelê, o mundo tupiniquim. Não, a gente tem que ser civilizado. E a civilização ocidental, ela tem que caminhar para as liberdades individuais plenas.
Eu, como você, sou constitucionalista, só que eu sou constitucionalista de primeira geração. Eu acho que a função da Constituição, primordialmente, é limitar o poder do Estado, assegurar os direitos e garantias fundamentais, e não tem direito mais fundamental do que a liberdade de expressão. Cara, a Rede Globo amanheceu na Globo News falando que criticar o governo é crime. Falando que você, literalmente, o Nicolas atacou a instituição e isso é crime. Jesus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Se você jogar no chat GPT quais são os elementos de uma ditadura, o Brasil gabarita. Nós não vivemos uma democracia plena. Então nós precisamos criar um movimento. Eu propus uma PEC, meu, até vou pedir sua ajuda para divulgar isso aí, e isso está além da esquerda e da direita. Uma PEC de liberdade de expressão absoluta, uma primeira emenda brasileira, tal qual nos Estados Unidos, para que exista na Constituição brasileira o direito absoluto à liberdade de expressão. Você sabe que na teoria de freios e contrapesos dos direitos fundamentais não existe direito que se sobrepõe ao outro. Isso é visto com princípios com o tribunal. Só que eu acredito, eu penso que a liberdade de expressão tem que ser um direito que se sobrepõe aos demais. Agora, dá licença, o deputado Marcos Colombo, é que essa questão, aí se fala, olha, a imprensa brasileira está comprada, alguns jornalistas, com relação a isso, são 513 deputados, 81 senadores. Se a gente não acreditar nesses políticos, como é que esse Brasil vai mudar? Eu acho que o principal é não acreditar nesses políticos. Eu sofro um problema muito grande porque eu não gosto de político, eu gosto de política. Vocês já devem ter notado que os políticos do meu estado não se afeiçoam muito à minha pessoa, e eu não faço nenhuma questão disso. Eu não estou lá para fazer amigos, eu estou lá para fazer a diferença, e para fazer a diferença tem que fazer diferente, e não tem que acreditar em político, não. Você tem que criticar o pessoal. Chega o pau em mim nas minhas redes sociais e eu não saio processando todo mundo, é do jogo. Se você tiver uma devoção subserviente a um político, uma adoração quase que endeusando o político, você mata a democracia. O político está lá para ser cobrado, para ser esculhambado mesmo. Mas para resolver também algumas questões, exatamente, mas se a gente não pressionar, não resolve. E qual que é o grande câncer que eu acho do Brasil hoje? Na minha opinião, é o tal do centrão, cara. Pelo seguinte, por que eu não concordo com 90% do que o Benhor pensa, mas eu respeito ele? Por que eu quebro o pau com a Camila Jara ideologicamente, mas eu respeito ela? Porque ela bate no peito, o Benhor bate no peito e fala, eu sou esquerda e pronto, acabou. Quem quiser andar comigo é de esquerda e pronto, acabou. Eu sou direita e acabou. Eu costumo dizer, eu não pareço conservador, eu sou conservador. Eu sou um cara casado há 18 anos, tenho 5 filhos, eu sou o perfil padrão do conservador, minha vida é isso aqui. Ou eu estou na igreja, ou eu estou trabalhando, ou eu estou em casa. É só isso minha vida. E aí, o cara que pensa como eu, vota em mim. O cara que pensa como você, vota em você. Qual que é o grande problema? O centro, na eleição, ele vê aqui que está mais quente. É a esquerda, então o cara vem com um discurso de esquerda. Aí é a direita. Então, nessa eleição do ano passado, de 24, todo mundo era Bolsonaro, pelo amor de Deus, até quem votava contra a vida inteira, todo mundo era PL, desde que nasceu, e a gente sabe que não é. Eu acho que a gente tem que começar a botar o dedo na ferida e falar, olha, esse perfil que danifica a construção do processo democrático. Mas, deputado, me permite rapidamente, vontade. Eu não me considero um cara de esquerda e acho que... Não, fica tranquilo, todo mundo te considera. Não, mas... Respeitosamente. Mas eu não sou um personagem da política, social-democrata. Eu não sou um personagem. Personagem é o senhor que é deputado, eu não sou personagem. Já fui personagem, né? E me sinto um cara hoje, enfim, me agrada mais as teses de centro progressista, mas enfim, em todo caso, em relação ao Mato Grosso do Sul... A política é igual maré turbo, cara, não dá para se livrar disso. Mas, mas não tem problema, até porque eu não sou candidato a nada, mas eu quero ouvir o senhor, porque o senhor que expressa o que o senhor pensa, e eu respeito muito quem expressa o que pensa a respeito do Mato Grosso do Sul, a sua posição. O senhor foi o deputado mais votado do Mato Grosso do Sul, presidia o PL, teve um revés em relação à estratégia do PL aqui. Sim. Como é que o senhor viu o futuro do PL do Mato Grosso do Sul e o seu posicionamento em relação ao PL do Mato Grosso, já que o PL é um partido importante, tem 2 deputados federais, é um partido que se tornou competitivo, enfim. Como é que o senhor analisa a sua posição do PL do Mato Grosso do Sul? Cara, eu fico muito feliz com essa pergunta, Benhor, porque vários jornalistas têm me mandado questões e eu sempre posicionei da seguinte maneira, eu estou no meu escritório ali todo dia, eu telefonei esse aqui, então me mandou a pergunta, eu respondo. O que eu fico chateado é quando colocam declarações sem sequer ter falado comigo, porque eu não sou um cara inacessível. Se você, por exemplo, tem o Danilo aqui, que trabalha comigo, você mandou a pergunta para ele manda para mim, eu vou responder, ou você fala direto comigo, eu falo com os jornalistas, eu recebo lá, eu tenho algumas dificuldades
por conta do meu diagnóstico de autismo, de responder mensagem, de ficar atendendo telefone, mas se você for lá, você vai falar comigo. Então, eu recebi essa pergunta várias vezes e eu respondo sempre a mesma coisa e ninguém tem repostado. Então, você está me dando a oportunidade de publicizar isso aí. Outra questão que é importante pontuar é o seguinte: por conta do meu diagnóstico, eu achava que isso era um problema de caráter meu, mas eu sofro de sincericídio, eu não consigo modular a verdade. Então, isso foi o que me causou meu revés no PL. Eu trato as coisas muito preto no branco. Eu acho que se eu combinei um negócio com você, está combinado. E eu assumi a presidência do partido com uma estratégia muito clara, era de construir algo ideológico. Eu fiz uma conta muito simples, falei, olha, 65% do sul-mato-grossense é direita, 65% do sul-mato-grossense é conservador, então nós não temos dinheiro, nós não temos a máquina, nós não temos estrutura, então nós vamos investir em construir um partido de direita no Mato Grosso do Sul. E deixei isso bem claro para o diretório nacional. Falei, olha, eu vou fazer assim por causa disso, eu não estou fazendo um trabalho pensando nas eleições, eu estou fazendo um trabalho pensando nas gerações. Tanto que nós elegemos 5 prefeitos, dentre os quais 3 eram o perfil que eu buscava, que era o chamado velho da van. Pessoas de sucesso na iniciativa privada, mas que não tinha nenhum vício político, nunca foram políticos. É o caso do Rodrigo Basso, aqui em Sidrolândia, que é o caso da professora lá de Carapó, e é o caso do delegado lá de Pedro Gomes. E nós elegemos sem dinheiro, sem apoio, só com a força do discurso de direita. E se tivéssemos mantido esse projeto, a nossa projeção é de fazer 15 prefeitos. E nós lançaríamos mais de 49 nomes e chapas de vereadores em todo o estado. Então, a minha construção era nesse sentido. O que aconteceu? Eu sempre deixei bem claro para todo mundo que eu nunca tenho problema pessoal com ninguém, eu discuto ideias, não discuto pessoas, e que o político de maior projeção do Estado, o maior estrategista do Estado é o Reinaldo, sem sombra de dúvida, e sempre respeitei isso. Tanto que nos lugares que eu falava, eu estou copiando o que ele fez. E aí o meu problema foi que o PL ficou grande demais e o Reinaldo, estrategicamente, foi lá e conseguiu neutralizar o que eu estava fazendo. Eu respeito isso, é do jogo, e aí eu fui neutralizado. Faz parte, acontece, é triste, fiquei mal, lógico que fiquei chateado, muito, mas o fato não existe possibilidade de eu, num cenário onde eu dou minha palavra, que eu não vou compor com um determinado partido, eu sempre deixei claro que o meu problema é a legenda PSDB, principalmente por ser desarmamentista, do que as pessoas, tanto que todo mundo sabe disso, isso é público e notório, não tem problema com, isso o fulano, não tem problema com as pessoas, o problema é com a legenda. Isso eu deixei sempre claro. Agora, o que eu não poderia depois de ter falado várias vezes, ter me comprometido em cada município do estado, que olha, pode vir para o PL que eu não vou fazer isso, pode vir para o PL que eu não vou juntar. Eu simplesmente pegar e bater o carimbo numa composição que foi feita lá em cima, eu estaria traindo a mim, estaria traindo o meu nome, aos meus pais, a formação que eu tive. Então, eu preferi ser defenestrado, passar por todo o processo que eu passei, que foi traumático, lógico que foi. Eu sempre deixei claro que eu não tinha ambição de disputar o executivo, e ficou muito claro para quem tem 2 neurônios e entende o mínimo de política, que eu só lancei meu nome a pré-candidato daquele jeito que eu fiz, porque eu fui colocado numa situação que não tinha saída, praticamente. Eu não tinha o que fazer, ou eu lançava o meu nome, ou eu seria tido como conivente a uma aliança que eu disse que não aconteceria. Então foi o único jeito de eu deixar bem claro o meu posicionamento. Agora, depois daquilo eu fui expulso do diretório, justo, porque eu não sou dono do partido, eu não mando no partido, e eu não cumpri uma determinação de cima, porque ia contra algo que eu falei, eu só vou ser presidente do partido se for para fazer assim, eu não faço questão, se não passar para outra pessoa. E após ser defenestrado, eu posso dizer para você, perguntando para mim qual é o futuro do PL no Mato Grosso, que eu não sei. Eu, oficialmente, e é bom eu poder falar isso da rádio, para todo mundo ficar sabendo, não participo de absolutamente nenhuma decisão do PL desde que eu fui tirado da presidência do partido. Então, o que aconteceu nas eleições municipais, eu não participei porque eu não fazia parte, e também não participei porque eu estava doente. As pessoas não sabem, mas eu sofri uma fratura de maxilar e fiquei 3 meses enfermo. Então, todo o período eleitoral estava praticamente de cama. Se você ver as imagens dos vídeos que eu conseguia fazer, eu perdi 30 quilos, eu estava pesando 92 quilos, eu era um cara de 122 quilos. Então, eu estava esquálido, eu estava num aspecto muito, muito degradante, muito ruim. E na última semana da eleição, minha filha teve septicemia e quase faleceu com infecção generalizada. Então eu fui, graças a Deus, eu fui
alijado fisicamente do processo eleitoral, porque se eu tivesse saudável eu ia fazer muita merda. Graças a Deus, desculpa a expressão falar para vocês, mas não tem, é o português, claro, porque eu sou um cara combativo. Se eu tivesse saudável é uma confusão pra caramba. Então, graças a Deus, fiquei doente, fiquei quieto, tirei o semestre para cuidar da saúde, e agora, com mais ponderação, a gente volta. Então, o que eu faço para encerrar? Eu cuido do meu mandato, eu cuido dos meus eleitores, eu cuido da minha pauta, eu faço aquilo que eu sempre falei, eu vou até onde o meu braço alcança. Eu não sou Dom Quixote para lutar contra dragões imaginários. Eu vou fazer aquilo que eu tenho condições de fazer. Eu vou comprar as brigas que eu tenho condições de lutar. As pessoas se frustram muito comigo, meu, porque quando vem me perguntar coisas que não são da minha alçada, eu não dou falsas esperanças. Não, força, vamos lutar, vai dar certo, eu vou fazer. Não vendo ilusão. Igual tem senador que é extremamente popular, que vende pauta de vereador, que vende pauta de prefeito. Não, eu falo, olha, a minha função é essa e eu posso fazer isso, fora isso aqui não tem o que eu posso fazer. A gente pode sentar junto e chorar e mandar áudio chorando, mas fora isso, então as pessoas se frustram às vezes porque eu sou muito sincero no que eu posso fazer. Então eu vou exclusivamente cuidar do meu mandato, eu despendi muita energia para construir um projeto ideológico. Agora, um aspecto interessante, só para fechar, que os gafanhotos, bem, eles podem comer o produto do seu plantio, mas eles não podem comer a terra que você lavrou. A terra da direita foi lavrada no Mato Grosso do Sul, nós preparamos essa terra. E se o gafanhoto comer o produto da nossa lavoura, nós vamos plantar de novo esse ano. Não interessa sob qual legenda. As pessoas da direita sul-mato-grossense querem mudança em todo o estado e estão prontas para adotar isso aí. A gente só não sabe como fazer, mas Deus vai encaminhar a hora certa. Conversamos nesta manhã com o deputado federal do PL, Marcos Polon, deputado bastante combativo, não é? E sempre entrevista, sempre falando aí